Eu me chamo Termeval Lopes de Lacerda. Nasci a 12 de fevereiro de 1933. Né? Nasci no Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Vargas, no Hospital de São Francisco de Assis. Aqueles que me chamam de Mestre Leopoldina é aqueles que não têm intimidade comigo. Porque aqueles que têm intimidade me chamam só de Leopoldina. E para as mulheres é Leozinho. Trabalha, nego, nego, trabalha. 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 Oi! Trabalha, nego, nego, trabalha. Trabalha, nego, nego, trabalha. Trabalha, nego, nego, trabalha. Bota mais um pouquinho de luz aí, bota mais um pouquinho de luz. Trabalha, nego, nego, trabalha. Do alto, hein? Trabalha, nego, nego, trabalha. 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 Tem dendê, capoeira tem dendê. Tem dendê, de Sorumangangá ele tem dendê. Tem dendê, Nascimento Grande tem dendê. Tem dendê, Amanduca da Praia tem dendê. Tem dendê, ai querido de Deus ele tem dendê. Tem dendê, Totonho de Maré, ele tem dendê. Mas Pastinha tem dendê.
Casa Verde tem dendê. Tem dendê, tem dendê. O Binho Tabajaras tem dendê. Tem dendê, tem dendê. Ah, Quinzinho tem dendê. Eu aí parava, olhava pra ele assim, eu olhava pra galera, a galera tá tudo aí. Eu aí olhava assim, ele dizia assim, desembandeira, desembandeira. E eu fiquei numa situação assim, pô. Aí quando eu me preparava, ele dava um balanço. Aí eu falei assim, vou matá-lo. Pensei em matar ele. E eu, dentro da Central do Brasil, na plataforma assim, na linha do trem, eu tinha uma faca de 6 polegadas que eu deixava escondida ali. Às vezes, na madrugada, virava madrugada, aí botava aquela faca e saía. Aí eu saio, largo ele assim, saio, entro para dentro para apanhar aquela faca. Nisso, tem um jornaleiro por nome, acho que já é morto, nunca mais ouvi, Rosa Branca. Falou assim, eu depois disse, o que houve? Ele me viu muito agitar, o que houve? Eu digo, não, Quinzinho tomou meu chapéu, eu vou dar uma facada conversada. A facada conversada seria o seguinte. Seria o seguinte, eu tinha que esperar um momento oportuno que ele estivesse bebendo. Eu tinha que chegar pelas costas dele, bater no ombro, para que ele se virasse. No que ele se virasse, eu metia a faca pela frente, não por trás. Porque se eu vou preso na cadeia, sou um cara considerado. Porque, pô, malandro, pô, deu uma facada conversário, coisa e tal. Se eu facada, pô, tu é um cara covarde, pô, como é que tu bate? Me esculacha na cadeia. Mineiro bate pau, sai um tiapedo de peão, sai o testa de ferro e sai Quinzinho. Quando eu vi Quinzinho assim, me deu medo. Falei, pô, agora, né? Ele aí chegou, aí todo mundo conversa, ninguém sabia do que tinha acontecido, conversando comigo, assim, quando ele chegou, ele aí sentiu que era um cara querido ali na malandragem, falou assim, ó, eu não quero nada com você não, que você é malandro. E ele estava com uma cuíca, aí ele deu a cuíca para um deles segurar e me deu uma geral, malandro. Depois ele falou assim, eu não quero nada com você, que você é malandro e é considerado. Sangue bom. Sangue bom vira chouriço, rapaz. Qual é malandragem? Sangue bom vira chouriço. Eu vou te pedir um negócio. Eu disse, o que é? Eu quero que você me ensine a capoeira. Então vai lá na favela amanhã. Olha, rapaz, se eu na raça achasse $1 milhão, não ficava tão satisfeito. No primeiro dia, aí vim, o Morro de São Carlos, eu dormia na esteira, né? Sabe o que é esteira, né? Que que eu consegui levantar? Dor no corpo todinho. E ao mesmo tempo, eu com medo de faltar e não querer me ensinar mais. Olha que situação que eu fiquei. Ah, meu Deus, como é que eu vou? Todo doído. Mas não consegui, porque a favela ainda tinha que subir uma escada com mais não sei quantos degraus. Aí eu fui no outro dia, pouquinho a dor. Eu fui logo dizendo assim, eu não vim porque estava doendo. Não, é assim mesmo. É assim mesmo, é assim mesmo, é assim mesmo. E faz assim, faz assim, faz assim, faz assim, faz assim. O Juvenil chegou e tal, cumprimentou. Aí olhou para mim e me disse assim, vamos brincar? Aí parei, olhei pro Quinzinho não falou nada. Falei, vamos. Ele aí tirou o chapéu, tirou o colete, tirou a gravata e tal. Ficou nu da cintura para cima. E começou a brincar. Mas assim que começou a brincar, acho que ele me deu um pontapé, um golpe, né? E pegou de raspão na minha cabeça. E então, Quinzinho estava sentado com a 765 na cintura, estava de calção, que naquele tempo a moda era calção de futebol, né? Sunga, essas coisas, né? Era calção, tu usava calção. E um lenço, tipo assim, um avental, né? Por cima da pistola. Tá? Por cima da pistola.
Aí, quando ele deu aquele pontapé, pegou na minha cabeça, Quinzinho levantou, meteu a mão na pistola dentro da cara dele e disse assim, não faça isso com ele. Senão ele fica covarde e não aprende. Eu acho incrível essa história do Quinzinho enfiando a pistola na cara do Juvenil. Vocês vejam bem, o Quinzinho, Joaquim Félix de Souza, era um perigoso e jovem marginal temido na central do Brasil e no Morro da Favela. Quando o Leopoldina conheceu ele, isso foi por volta de 1950, o Quinzinho já tinha servido pena lá na colônia penal e já carregava várias mortes nas costas. É incrível, porque o Quinzinho, ele não tinha nenhum método de ensino sistematizado, como já existia na Bahia desde 1930, depois que o Bimba abre a sua primeira academia. A gente podia dizer que o Quinzinho era uma espécie de herdeiro das violentas maltas de capoeira que aterrorizaram o Rio de Janeiro durante todos os 1800. E, no entanto, o Quinzinho, herdeiro da violência dessas maltas, quando ele encarnava o professor de capoeira, ele tinha essa preocupação de um ensino não violento. Eu acho isso extremamente emblemático da complexidade do mundo da capoeira, com seus paradoxos estranhos, complexos, e que na verdade não são nem tão estranhos assim para aqueles que têm a cabeça feita pelos fundamentos da malícia. Aí teve uma eleição, negócio de eleição, e no Morro da Favela tem um rapaz lá pro candidato a vereador e chamou para fazer uma exibição lá no morro. Aí fui eu e ele lá. Pô, nós demos um show de capoeira. Esse negócio de faz assim, eu já tava bom no negócio. Eu me chamo Leopoldina e sou querido no lugar Paraná. Aí. Eu sou o cara. Sou um daqueles que muito querem ser e não pode. Estoque é um vergalhão de aço, porque se eu tenho o costume de ficar sentado aqui, eu tenho um estoque enterrado ali, eu não tenho. Qualquer coisa eu vou ali, eu sei onde estão minhas armas. Eu não deixo ninguém ver. Ali eu escondo um estoque, escondo um aqui, outro aqui. Qualquer coisa, tá me entendendo? A malandragem na cadeia. Aí que me meteu a mão no estoque, ele corre. Ele corre e tenha. Na época acho que era o 7º Batalhão que dava serviço na Ilha Grande. E o chefe de disciplina chamava-se Chicão, né? Diretor de disciplina. Aí quando ele sai correndo, se mané, diz assim, Quinzinho, falou assim, senhor guarda, me socorre, que Quinzinho quer me matar. Ali é assim, você que é homem que se defenda. E aí ele saiu correndo, entrou na galeria, né? E Quinzinho atrás. Quando chegou na galeria, aí fui na galeria, ele aí volta, Quinzinho já está em cima aí. Matou o rapaz. Como Quinzinho já estava cheio de bronca, 2, 3 brigas por dia dentro da colônia, aí diz que Chicão está na casa das ordens, é a casa do chefe. E na casa, aí tem um caixote que tem vara de mamelo. Picolé Itália, que bom. Tem palmatória, tem cabo de aço, tem vários tipos para bater. Então, Chicão dizia assim, tu é valente? Escolha com que você quer apanhar aí. Quer dizer, você tinha de escolher uma troço lá para... Aí Quinzinho disse que fez uma criação, de que ele nem quis, ele nem falou nada com o Quinzinho, ele já estava tão indignado com o Quinzinho. Quando o Quinzinho chegou assim com os 2 guardas, ele meteu a mão na gaveta assim, pô, aquele 45, mais revólver, não é precisa não, de argola, aquele antigo dele, um tiro na cara do Quinzinho. Assim. Pá, acabou. O nome dela é Tânia, o apelido é de Lioa. Essa foi uma das mulheres do Mané Galinha. Quem viu aquele filme Cidade de Deus, essa foi uma das mulheres do Mané Galinha. Tá? Se a Tânia, apelidei de Lioa, porque o signo dela é de leão. Foi uma grande mulher da minha vida.
viaja o mundo inteiro todos os anos, viaja o Brasil inteiro. É uma pessoa queridíssima, porque apesar de tudo isso que ele viveu, de todo esse sofrimento, é uma pessoa que tem uma alma de criança. E essa alma de criança dele, essa pureza que ele tem, isso não existe mais. E é isso que faz dele um homem do passado, um homem que não existe mais. É um homem que é puro, que é íntegro, que é educado, que é fino. Ele, na Goré, ele cantou uma mulher e ganhou uma mulher, e eu fui o intérprete desse evento. Então ele é um cara que aonde ele vai, ele está bem chegado, ele sabe se posicionar, e com essa alma de criança dele, o que faz dele também um malandro que não existe mais. Como ele mesmo diz, o bom malandro é aquele que quando está bom para ele, tem que estar bom para todo mundo. Então ele tem essa filosofia, ele tem essa sabedoria, ele tem essa malandragem, e é um remanescente, é um sobrevivente, e que do lado dele a gente aprende na mesa de um bar, tocando berimbau, conversando com ele, e isso é muito bom, né? É um aprendizado, é uma sabedoria, como a gente diz na África, como se dizem na África, né? Como se diz na África, um velho, um ancião, ele é como uma biblioteca que quando ele morre, é uma biblioteca que se queima. Então o mestre Leopoldina é essa sabedoria. Ele é o verdadeiro mestre. E nós somos só discípulos. Adriana, então, isso aqui era outra casa, as fotografias, inclusive eu tenho aí também aí, no álbum aí, entendeu? Das outras mulheres. Desse jogo esplendoroso chamado capoeira, fui induzido a esse mesmo esporte por meu pai, que tive uma geração de filhos, Lília e Wagner, hoje conhecido como Lagartixa. É de um grande amigo meu, Caverna, eu fui treinar com o mestre Nestor Capoeira, por volta de 2000, no mesmo ano, 2000, e estou aqui até hoje, né, treinando com o Nestor. E também desenvolvo um trabalho de capoeira aqui na Cruzada de São Sebastião, com a molecada. A molecada essa está até polvorosa aí procurando, tá vendo o mestre aí, achando que vai ter uma roda hoje aqui, e realmente vai ter. É isso.
Raimundo. Tô quase chegando lá, tô quase chegando lá. Raimundo do carnaval. Raimundo, cara. Raimundo do carnaval. Na capoeira não dá, né? Não sei se você estava longo cabelo loiro ou azul e curtinho. Não sei se você estava longo cabelo loiro ou azul e curtinho. Verde, revolto, espevitado, laranja. Que nada. Malandro é um sapo. Casou com a sapo e levou ela pro brejo. Eu conheci o Leopoldina em 1965 e esse encontro mudou a minha vida. O Leopoldina me iniciou na capoeiragem, através da capoeira eu conheci as escolas do samba, o candomblé, enfim, aprendi uma outra maneira de ver e lidar com a vida e de enfocar as pessoas e o mundo. Para mim, o Leopoldina é uma pessoa excepcional. Quando eu conheci, eu tinha 18 anos, ele tinha 31. Os anos foram se passando, nós ficamos amigos. Quando ele morreu, em 2007, eu já estava com 61 anos de idade e ele tinha 74. Então, eu não sei nem muito bem o que eu posso dizer do Leopoldina, né? O Leopoldina, para mim, é uma pessoa ímpar no mundo da capoeira. E a capoeira me deu a oportunidade de rodar o mundo, e eu rodei o mundo. E eu posso dizer que o Leopoldina é uma figura ímpar no mundo, pelo menos no mundo que eu conheci. Eu me chamo Leopoldina e sou querido no lugar Paraná. Olha, esse carro aqui, o carro do meu sonho. Eu gostaria de fazer isso no carro preto, que eu tive uns 2 Opala preto, vidro fumê, mas nunca consegui. Aí comprei esse carro e ia pintar de preto. Aí eu falando com o Nestor Capoeira, ele falou, olha, mas um carro bonito desse, cor de ouro, poxa, carro que te deu foi a dona Oxuna, ainda falou assim, pintar nada. Aí fiz essa águia, tá me entendendo? O cara me cobrou 200 reais nessa águia. Tá? Aqui, mandei fazer esse espólio. Esse espólio, tá? Com 2 escorpião. Essa tela aqui eu pretendo mudar, ficar mais bonita, tá? Mas a tela. E aqui, fiz aqui, mandei fazer um berimbau. E não é acabar, é a casa do João de Barro e o João de Barro cantando. Isso é um rec para botar o berimbau. Inclusive quem me deu esse rec foi um pescador, que é pescador que carrega a vara de pescar aqui. Então o pescador me deu, boto, como eu não sou pescador, sou capoeirista, e então eu boto o berimbau. Depois que o Quinzinho foi assassinado na década de 1950, no início da década de 1950, na colônia penal, o Leopoldina sumiu das ruas com medo de uma possível represália dos inimigos do Quinzinho. Mais breve ele ouviu falar de um baiano vindo de Itabuna, que jogava muito capoeira, ele foi procurá-lo e se tornou seu aluno. Era o Arthur Emídio. Foi só então que o Leopoldina tomou contato pela primeira vez com um método de ensino sistematizado, baseado do mestre de ensino de Mestre Bimba, lá da década de 1930. Dizem que foi o lutador de luta livre, Valdemar Santana, a Pantera Negra, que incentivou a vinda do Arthur Emídio para o Rio de Janeiro para participar daquelas lutas de ringue
de luta livre que eram muito populares na época. Paralelo a isso, o Arthur abriu uma academia nos subúrbios do Rio de Janeiro e toda a capoeira carioca da década de 50 e de 60, especialmente a capoeira do subúrbio carioca, foi influenciada ou descendia diretamente da prática do Arthur Emídio. O Arthur, ele começava com a U negativa e resistência. A U negativa e resistência. E eu toquei resistência por Cocorinha. Depois da resistência, ele aí ensinava golpe traumatizante, ensinava 2 meia-lua de frente e tal, para fazer a primeira, a segunda, a terceira, a quarta sequência. Quando a luta, quarta sequência, aí que ia ouvir o berimbau. Aí eu ouvi o berimbau, aí bati o berimbau, aí ensinava a gingar. Quando estava na ginga, voltava a fazer a primeira sequência, primeira, segunda, terceira, quarta, gingando. Primeira, segunda, terceira, quarta, gingando. Aí depois começava a ensinar o jogo. Que aí na sequência o cara já sabia meia-lua, já sabia armada, já sabia benção, já sabia martelo, pontapé lateral ou martelo em pé, já sabia a fita de rasteiro e martelo de chão. Então tudo isso na sequência. Depois ele desmembrava e ia ensinando meia-lua, foge na negativa. E de acordo com a capacidade dos alunos, ele ia botando mais tempero, mais tempero, mais tempero. Então eu acho que é um método muito fácil. E a pessoa não esquece. Entendeu? E a ginga com birimbau. Que tinha de ouvir birimbau. Tindão, 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 tindão. Entendendo? Então, é muito fácil, porque é difícil. Aí toda vez que ia jogar capoeira na roda, começava a roda, primeira sequência, segunda, terceira, quarta, depois o jogo. Primeiro jogo. Isso na academia, quando terminava o jogo, vamos fazer a roda. Aí tu entrava, você do berimbau, fazia a primeira, segunda, terceira, quarta, sequência, depois voltava, aí jogo, todos eles. Então fica um negócio muito bacana. Hoje não se vê mais isso. No Arthur, eu saía do trabalho, treinava, no Arthur ia para casa e tal. Então, uma vez, o Arthur me convidou para fazer uma exibição em Olaria, né? Clube, né? Olaria, né? E foi uns 4 capoeiras do Cais do Porto. E a partir daí, então eu passei, aí foi uma entrada também para o Cais do Porto, porque aí eu jogando capoeira com eles e tudo, então tinha um capoeirista, que até apanhei ele para ser meu compadre, que é o baiano maluco, e morreu não faz muito tempo. E ele que me levou para o Cais, me botou justamente no crime lá do Cais do Porto. Né? Perguntou se eu trabalhava, eu disse, não, estou desempregado, então eu arrumo uma carteira profissional, eu tenho, então vai para o Cais, vai lá no Caju. Aí eu comecei a trabalhar. E então tinha um estivador por nome João, morava na Baixada Fluminense, Coreia da Rocha. E todo domingo ele dava uma pensada e eu convidava esse. Aí eu comecei a me entrosar com os angoleiros. Aí que eu fui sentir berimbau. Aí que eu fui ver que Volta do Mundo era para sair do pé do berimbau. Tá me entendendo? Então, todo domingo, eu ia justamente para essa casa, então ia Baiano Maluco, finado Joel Lourenço, finado tinha o Cadu, tinha Zé Ignorante, Dois de Ouro, Imagem da Peste, ou Imagem do Cão, tanto faz. Então, esse grupo. Aí eu comecei a tomar com esses capoeiras do Cais do Porto. Tá me entendendo? O jogo do Arthur era muito ligeiro, mas agora no jeito de quebrar meu jogo, o Arthur até achou ruim, disse que tem que prevalecer meu jogo, não posso entrar no jogo do jogo, que eu estava muito mole e tal. Aí, Paraná,
começou a frequentar o Arthur Emílio, a bater berimbau, tá me entendendo? O Arthur, na época, não sabia berimbau. Esses breves comentários do Leopoldina, que muitas vezes passam desapercebidos, são muito importantes, porque eles nos levam a visualizar como era o cenário da capoeira carioca em 1960. É um momento muito importante, porque justamente nessa década é que a capoeira vai se expandir de Salvador para o Rio e para São Paulo, depois para o resto do Brasil e para o resto do mundo. Então, são geralmente os três grupos. Seria Paraná, né? Arangoleiro, tá me entendendo? Academia Bonfim, Senzala. E o grupo do Cais do Porto. Grupo do Cais do Porto, que era assim, não tinha academia. Então trabalhava, depois ia lá, todo mundo domingo jogava capoeira. Eu comecei a dar aula mais ou menos, eu posso dizer que foi assim em 61, na academia do Vinagre, que era um lutador de vale tudo, em Ramos, ele me é vivo. Aí eu comecei a dar aula numa academia Guanabara. Era o mesmo da Arthur Emílio, por sequência. A oi negativa, depois, entendendo? Vou montando a sequência. Depois, berimbau, aí que eu olho no bar, ouvi berimbau, gingar, depois volta na sequência, mas só que é gingando. Então depois começa a sequência de jogo. Então, pelo que o mestre Leopoldina acabou de falar, a gente vê que o método de ensino que ele usava em 61 era similar a que o Arthur usava na década de 50, que por sua vez era baseado nas sequências de bimba, que Bimba tinha inventado lá em 1930 em Salvador. O uso de sequências para o ensino de capoeira, tanto no estilo angolo como regional, é o que há, mesmo hoje em dia, né? Aqui no estrangeiro, em qualquer lugar. Eu mesmo
mostrei numas janelinhas que vocês viram no nosso DVD há pouco tempo, algumas sequências que eu uso quando eu pego os iniciantes lá na minha escola Nestor Capoeira. Entendendo? E aí, primeiro aluno foi Celso, Pepe, Pelé. Pelé, Celso e Pepe. Eu tive com o Pelé outro dia. Foi os primeiros, Pelé, Celso e Pepe. Aí depois, aí comecei a dar aula em São João de Meriti, aí pode me dar. Aí veio Marrai, veio Africano, veio o Bife, veio uma aluna, a Soberana. Me chamo Leopoldino e sou querido no lugar Paraná. É uma capoeirista, quando eu tive a primeira vez na casa dela, ela me tratou como um rei. Ela dispensou a empregada e foi para a cozinha fazer comida para mim. Então eu apelidei de Soberana. Da época que eu morava na favela, que eu estava aprendendo capoeira, então eu via a malandragem, todos com as suas mulheres, e todos eles eram, como se diz, tinha a sua ocupação, né? Todos eles trabalhavam, um trabalhava no 157, um no 155, um trabalhava na dura, um trabalhava no suador, quer dizer, entendeu? E eles tinham as mulheres deles, né? E as mulheres também eram tudo prostituta. E então eu via, por exemplo, quando um deles entrava em cana, a mulher dele começava a trair. O camarada preso já pensou? Às vezes ele estava numa averiguação. Aí chegava um recado dizendo, ó, tua mulher está com fulano. O cara já saía da cadeia já, né? E brigando. E então eu falei assim, olha, eu só vou ter uma mulher na minha companhia quando eu puder, quando eu estiver trabalhando. Porque enquanto eu estiver nessa vida de vender jornal e tal, eu não quero, porque eu posso me apaixonar e me tornar um criminoso, porque eu estava no meio. Então, quando eu entrei por causa do Porto, eu falei, agora eu vou botar uma mulher. Aí arrumei a mãe de meus filhos. Ela tinha 14 para 15 anos. Um dia de manhã cedo, eu estava na Central do Brasil e tinha uma malandrinha por nome de Irlene, chegou com ela. Eu digo, quem é essa menina? Ah, minha colega e coisa e tal. Aí tomamos um caldo de cana, fiz um convite para ela. Ela falou assim, quando for 8 horas, aí quando for 8 horas da noite, você me espera no Campo Santana. Porra, uma preta bonita, né? Aí daí pra cá, nós viemos pra casa, aí eu perguntei se ela emprenhava, porque eu nunca quis ser pai. Ela disse não. Aí veio o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho. E eu, no caso, comecei a entrar para sócio, comecei a trabalhar e tal. E aí, depois, uma amiga dela, uma prima do meu primo, a mulher do meu primo, dançava muito baile. Aí um dia ela chegou lá e disse assim, deixa ela o baile comigo e tal. Eu digo, foi. Aí daí para cá perdi a mulher. Todo dia pro baile, deixava a criança com fome e coisa. Aí começou briga, separação. Aí depois da separação eu perguntei a mim mesmo assim o que é gostar. E até hoje eu pergunto assim o que é a mulher. O que é gostar, aliás. Então eu digo, ah meu Deus, se eu sei que meu coração era assim, eu já tinha mulher aos 15, 16 anos, que eu tinha medo de gamar, de gostar. E até hoje eu não gosto de ninguém. Eu vivo assim, a pessoa vem, eu acostumo. As mulheres talvez tenham sido o principal interesse do Leopoldina desde muito jovem. Mas até ele descobrir a filosofia da malandragem, ele não sentia muita vontade com as mulheres. Ele mesmo diz, eu tinha medo de gamar. O que é a filosofia da malandragem? A filosofia da malandragem, ela despreza o casamento, ela chama a aliança de bambolê de otário. Por outro lado, ela considera o machão um otário que está aprisionado pelo seu sentimento de posse sobre as mulheres. Existe uma razão histórica para
esse ponto de vista? É que na década de 1920, 1930, poucas mulheres frequentavam a noitada dos bares. Eu mesmo cheguei a pegar esse tipo de mentalidade quando eu era muito jovem. Então, o pessoal que frequentava a noite, os malandros, com quem que eles conviviam, com quem que eles se relacionavam? Justamente com as prostitutas. E, evidentemente, eles não podiam esperar um relacionamento monogâmico dessas mulheres, porque era vendendo o corpo que elas faziam dinheiro. E era desse dinheiro que muitos malandros sobreviviam. Então, com isso, eu tive uma que tu conheceu, Paulista, né? Depois da Paulista, morei num sítio, foi muita mulher ali no sítio. Era um terreno que tinha 22 mil metros quadrados, tinha manga, tinha muito pé de jamelão, tinha pé de abil, enfim, tinha de tudo quanto era fruta, né? Cajamanga, e as mulheres iam tudo para lá. E estava criando, isso foi em 66, estava crescendo a Cidade de Deus. Então, rapaz, mulher pra caramba. Mulher, muita mulher. Muita mulher, muita mulher. Mas filhos só com a mãe de meus filhos. Entendeu? Aí depois dali, aí eu era de um coronel, ele vendeu o sítio, aí eu vim para a Cidade de Deus. Aí na Cidade de Deus eu tive Aquariana, era prostituta. Eu tive Puro Sangue. Eu tive Comanche. Tudo nessa faixa de 72, 73. Comanche. Eu tive Maverick em 74. Maverick, esse é uma Maverick, Aí eu botei apelido de Maverick, tá me entendendo? E daí eu conheci Vermelha, apelido que eu gostava de tudo vermelha, né? Mas toda mulher vinha e ia embora, vinha e ia embora, vinha e ia embora. E nisso eu comecei a dar uns almoços, dia de semana, assim, quarta-feira. Toda quarta-feira eu dava um almoço, aí juntava. Eu cheguei a contar 21 mulheres. 21 mulheres. Aí vinha até estivador, vinha Claudionor Grande, que é vivo, uns 2 ou 3 já morreram. Eles vinham para minha casa, tá me entendendo? E cada semana comida diferente. Um dia era peixe com coco, a outra semana era camarão à baiana, a outra semana era macarronada, a outra semana era peixe com legume, a outra semana era rabada, e muita cerveja, eu só tomando Campari. A filosofia da capoeira, que nós chamamos de malícia, tem um ponto de vista semelhante ao da filosofia da malandragem. Isso é, os relacionamentos não devem ser constrangidos. A monogamia não é uma coisa desejada. Eu vou dar um exemplo. Se eu for numa roda de capoeira com a minha namorada, jogar com todo mundo e ela também, não tem problema nenhum. Mas se nessa mesma noite nós fomos numa discoteca, ela dançar com todo mundo e não dançar comigo, ou vice-versa, é problema na certa. A primeira viagem que eu fiz para São Paulo foi com a Mangueira. Em 1971, Mangueira saiu com o enredo Os Bandeirantes, e a Mangueira foi desfilar em São Paulo. 71, eu me lembro, 71, né? Na Praça da Bandeira, na Praça 14 Bis. Aí eu conheci São Paulo. Não, em 72 eu fui dar aula na Faculdade de Medicina de Mogi das Cruzes. É longe, é muita coisa. Fui dar aula lá, entendendo? Em 72. Bom, ao invés de anterior, pela primeira vez, foi em 89. No batizado do Paulo Siqueira, em Hamburgo. Aí o Peixinho, acho que estava o China, não sei se estava Garrincha, eu não sabia. Eles iam para a cidade de avião, cidade do Papa. E como o Paulo Siqueira não foi, aí o Peixinho falou assim, você quer ir? Eu digo, vou. Depois apanhamos um trem, que é o TGV, aí fomos para a cidade do Papa, avião, onde tem o festival, todo ano tem
festival de cinema, o festival de teatro, aonde reúne, eu acho, 400 teatros. Olha, rapaz, mas que coisa linda. O Dodô morava em Estrasburgo, que é divisa da Alemanha com França, tá certo? Aí me chama para ir, aí mandaram eu botar num trem, bota ele no trem, quando for 7h30, o trem está na estação tal. Eu digo, ué, mas se ele atrasar, não, o trem aqui não atrasa. Aí foi muita onda. Depois acho que chamaram a me apanhou, não sei se dessa vez que eu fui para Amsterdã, aí acho que chamaram a me apanhou, acho que me levou para Amsterdã. Eu sei que eu dei um rolê, eu tive em Genebra, eu tive na capital da Suíça, que aí eu fui para Perugia. Aí, Perugia, aí tinha um capoeirista, um brasileiro, que dava aula dava aula na Embaixada Brasileira. Aí ele me levou na Embaixada Brasileira e me apresentou a primeira secretária. Isso é o Leopoldino e tal. Aí eu estava de terno, ele joga capoeira de terno. Aí diz é mesmo? Então eu quero que ele faça uma exibição aqui em frente à Embaixada, eu quero ver jogar de terno. Aí depois que eu vim saber que ali era proibido qualquer ato público, ela foi no governador, foi no prefeito, conseguiu fazer com que eu fizesse uma exibição. Aí eu fiz uma exibição em frente, na Praça Navona, em frente à Embaixada Brasileira. Aí ela dali, fui na igreja de São Pedro, Tiga, Ruma de Nero, e esse menino comprou um carro, que é o Fumaça, e comprou o carro só para passear comigo, me mostrar, né? Lago de Trevas, joga 3 moedas, pede 3 pedidos, eu cheguei a primeira, diz mulher, mulher, mulher. Pô, aí começou a minha andança, 91, 92, 93, 94, e eu conheço mais a Europa que o Rio de Janeiro, né? Até o Senegal eu já fui. Bota do mundo. Eu acho muito fascinante essa oportunidade que a capoeira nos dá do contato entre gerações. Por exemplo, na minha linhagem de capoeira, a gente tem Arthur Emídio e Quinzinho, que ensinaram capoeira por Leopoldina. Mestre Leopoldina, que é mestre do meu pai, Nestor Capoeira. Eu e os meus alunos. Então aí a gente tem 5 gerações, com a possibilidade dessas 5 gerações estarem juntas numa roda de capoeira, jogando, curtindo, trocando informações, batendo papo, comentando coisas que aconteceram na roda. Enfim, são gerações com diferentes experiências de vida. Essa troca, isso tudo não é muito comum na nossa sociedade. A gente não tem mais essa cultura de estar tão atento ao que o mais velho fala. Enfim, então eu acho que essa oportunidade que a capoeira nos dá, como eu disse, é fascinante e eu agradeço muito por poder usufruir disso.
Terror de trás da capela, corpo de vento da manga, facão do norte do Estácio. 255 por um minuto para os ameaços. Por um mar de que pipoca, escorrega um mar de que quiabo, indo abrigo 2 horas sem beber um copo d'água. Mestre Leopoldino. Quase que eu morro no tronco, na escravidão. Só Deus sabe que eu passei, eu sofri muito. As coisas assim. Nós vimos a importância fundamental das mulheres na vida do Leopoldina. Vimos também uma parte da sua criação artística voltada para os carros. Ele pintava os carros e dizia, esse é o carro dos meus sonhos. Eu acho que a gente pode falar que isso é uma faceta, poderíamos chamar assim, uma faceta mundana e material do Leopoldina. O que dá uma profundidade e uma amplidão à personalidade do Leopoldina é que, paralelo a esse lado mundano, ele tinha a sua ligação com a capoeira, ele tinha a sua ligação com o birimbau, ele tinha aquele papel que ele exercia de mestre, mestre com M maiúsculo. Então, isso dava uma compensada, esse lado, o outro lado que era mais materialista. Quem conheceu o Leopoldina sabe que ele não tinha inveja, ele não tinha olho grande. Quando ele chegava no local, ele chegava sempre com uma energia para cima, esfuziante, que coloria aquele cenário. Mas, além disso, o que dá uma profundidade e amplião à personalidade desse homem excepcional é a sua espiritualidade. A espiritualidade e a magia são esteios básicos que formam a maneira de ser desse mestre capoeira. O mestre Leopoldina tem uma afinidade muito grande com o chamado povo da rua, com a linha dos malandros. Isso tudo tem a ver com a filosofia da malandragem. Eu acho que a gente pode dizer até que a filosofia da capoeira e a filosofia da malandragem são primas. Eu falo primas no feminino porque ambas são estratégias de não confronto, são estratégias de esquiva, que é uma coisa muito mais do universo feminino que do universo masculino. Então o malandro, ele dá uma volta numa situação, ele não bate de frente. E o capoeirista se esquiva do golpe, ele não bloqueia. No entanto, isso não é uma resistência passiva, pois nessa esquiva pode já estar embutido um contra-ataque, uma rasteira, uma meia-lua de compasso. Uma fonte cristalina que expressa a filosofia da malandragem são os sambas da malandragem, que vêm desde Noel Rosa até o Zeca Pagodinho, nos nossos dias. Outra fonte é um malandro místico, né? É aquele malandro que baixa no terreiro de Umbanda. São pessoas que viveram o mundo das ruas, o asfalto, o mundo das esquinas, o jogo, a prostituição. E depois de morto, através de uma alquimia evolutiva cósmica, eles evoluem para uma outra transação e quando são chamados pelos atabaques, eles baixam no terreiro, encarnam no médium para aconselhar e para orientar aqueles que têm afinidade com a malandragem.